Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, hermanos. Amén. Vamos a poner de pie, por favor. Sean muy bienvenidos. Buenas tardes también a ustedes que están ahí nos mirando desde su casa. Sí, sean muy bienvenidos a este lugar. Vamos a empezar este momento de alabanza a nuestro Señor. Amén. No hay mejor lugar para estar do que en la casa de nuestro papá. Amén. Amén. Estar en comunión con nuestros hermanos es la mejor cosa. Ansiábamos tanto por este momento así de tener así la casa llena del Señor. Y entonces vamos a disfrutar de este momento, alabar al Señor, darle gracias, decir que somos libres. Sí, somos libres en el Señor. No hay pandemia que nos va a dejar encerrados. No hay pandemia que va a impedir los hijos del Señor de estar juntos alabando el nombre de Él. Amén. Amén. Aleluya. Cargamos tu redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres de una generación que canta tu gracia. Se apagará y declaramos: somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá. La pasión no morirá. Declaramos que nada nos detiene. Vencemos la oscuridad. La pasión no morirá. La pasión no morirá. Somos libres de una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria.
importa lo que un día fui, de gloria en gloria, hoy yo sé quién soy. Mírame a mí, oh, qué maravilla. Y no importa lo que un día fui, de gloria en gloria, hoy yo sé quién soy. Mírame a mí, oh, qué maravilla. Y no importa lo que un día fui, de gloria en gloria, hoy yo sé quién soy. Mírame a mí, oh, qué maravilla. Y no importa lo que un día fui, de gloria en gloria, hoy yo sé quién soy. Buenas noches, bienvenidos a todos, pueden tomar asiento. Bienvenidos también a todos los que están en la transmisión viéndonos, es una bendición la verdad poder tener una transmisión y que pueden estar conectados también, ¿no? Y a los que están a la distancia, un abrazo, un saludo para todos. Bueno, ¿dónde está el pueblo de Dios llamado a la excelencia? Aleluya. Bien, vamos a seguir con esta parte de adoración, que es un gran espacio que tenemos para adorar al Señor, que es con nuestros bienes, ¿no? Con nuestros diezmos, ofrendas. Para eso quisiera que fuéramos a Mateo 20, 28. ¿Listo? Bueno, Mateo 20, 28. Entonces, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Amén, esto lo dijo el Señor Jesús cuando estaba acá en la tierra, ¿no? Que su propósito de vida era servir, ¿no? Era ser servido, ¿sí? La última vez que estábamos en la última juntada de los jóvenes también hablamos un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el servir, que ese gran privilegio que tenemos nosotros de servir al Señor. No cualquiera puede hacerlo, solo nosotros como hijos de Dios podemos servir al Señor, servirlo con nuestras acciones, con nuestra vida, con todo lo que somos, ¿sí? Dice la palabra también que debemos amar al Señor con nuestra vida, con nuestra fuerza, con todo nuestro aliento, con todo lo que somos, amar al Señor, ¿sí? También los recursos que el Señor nos da también es parte de nosotros, es parte con lo que podemos servir al Señor. Amén. Y si hay algo bueno del servir, es que por más de que a veces ayudemos a otras personas, levantemos, abracemos, cuidemos o demos alguna cosa, el más beneficiado siempre en servir es la persona que sirve, ¿sí? Nos podemos darle algo a alguien, pero seguro que el más beneficiado, el que más crece, el que más se acerca a lo que quiere Dios para nuestra vida es la persona que sirve, ¿sí? En este caso nosotros estamos hablando también de servir al Señor con nuestros bienes, con el dinero que nos da Dios, porque es Dios quien nos lo da, es Dios quien nos da la oportunidad de poder servir, es Dios quien nos da la fuerza, que nos da el aliento todos los días a la mañana para podernos levantar, que nos da la oportunidad de poder levantarnos en nuestros pies y dirigirnos a un trabajo, dirigirnos a poder laborar, hacer lo que sea. Es el Señor quien nos levanta y nos sustenta, amén. La Biblia habla mucho también del tema de los vasos, ¿no? Del vaso de honra, del vaso, se refiere a nosotros como vasos, ¿no? Entonces, ahorita que vemos aquí, por ejemplo, la copa, van a ver que el pastor va a tomar de aquí de la copa, del vaso y esto para poder mojar la palabra, como decimos nosotros. Entonces, si la copa estuviera llena, pero no puedo acceder a lo que está en la copa, a esa agua, sería totalmente inútil, no serviría esa copa realmente, por más de que estuviera llena, pero que yo no puedo. Si yo tengo sed y no puedo saciarme con el agua que está en esa copa, no sirve la copa realmente, ¿sí? Sí, sabemos también que si el agua se queda en esa copa mucho tiempo, va a empezar a dañarse, a descomponerse y a oler mal y todo. O si la copa tiene rotos y se está desperdiciando, tampoco es una copa que sirva, ¿sí? Ahora, si esa copa sirve, que es lo que estamos hablando del hecho de servirse, la copa sirve para algo, para saciar una sed, para saciar una necesidad, a medida que esa copa se va consumiendo y esa copa va dando de lo que tiene,
nuevamente va a empezar a llenarse esa copa. Amén. Y en el caso de esta copa sabemos que hay una jarra llena de agua que va a llenarla cuando esté vacía, y esa jarra va a terminar alguna vez. Pero la palabra nos habla que nosotros somos copas o vasos también de honra. Y la ventaja de nosotros es que nosotros no dependemos de una jarra, de un dispenser, sino nuestra fuente es el Señor. Amén. Nosotros estamos proveídos por el Señor. Entonces nosotros podemos dar con liberalidad, dice la palabra, dar con alegría, dar con entusiasmo, sabiendo que es el Señor quien se encarga de suplir cada una de nuestras necesidades, que buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán suplidas. Amén. Entonces quiero que tengan esto en el corazón, pensando en esto, y así podemos dar con alegría al Señor. Entonces prepare usted lo que tenía pensado dar al Señor, su ofrenda, su diezmo. Los diáconos van a estar pasando con un sobre azul para el diezmo. La ofrenda directamente pueden ponerla en el alfolí. Los que ya saben del tema de compromiso, el sobre dorado. Amén. Entonces pueden pasar los diáconos con los sobres, y vamos a darle gracias a Dios y a orar. Amén. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, es para siempre, Señor. Gracias porque tú decidiste, Señor, hacernos vasos para que podamos servirte a ti, Señor, vasos de honra, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque de todo lo que tú nos das, Padre Celestial, solo damos una pequeña parte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres tú quien suple nuestras necesidades, eres tú quien ve por nosotros, Señor. Descansamos y creemos que la provisión viene de ti, es tuya, es para ti, Señor, y que es inagotable la fuente tuya, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo tuyo aquí, la casa está lista. Estamos esperando para encontrarte a ti. Brilla tu gloria y nos envuelve en tu fuego. Ven y toma tu lugar. Te invocamos, enciende la llama y que venga tu reino. Nos rendimos y todo entregamos por siempre. Cantaremos Hosanna, Hosanna. El novio viene, el novio viene. Declaramos Hosanna, Hosanna, Hosanna. El novio viene, el novio viene. Mires todo tuyo aquí, la casa está lista. Estamos esperando para encontrarte a ti. Brilla tu gloria y nos envuelve con tu fuego. Ven y toma tu lugar. Te invocamos, enciende la llama y que venga tu reino. Nos rendimos y todo entregamos por siempre. Cantaremos, te invocamos, enciende la llama y que venga tu reino.
de nuestras almas, Señor. Nosotros contemplamos tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Y quebrantamos nuestro corazón ante la belleza de tu santidad. Oh, Señor, ¿para dónde podíamos estar? ¿En qué lugar, Señor, sería tan mejor que estar en tu presencia? No hay nada que se pueda comparar. Tú eres el amado de nuestras almas. Y hoy, Señor, nosotros estamos en este lugar, no simplemente para una reunión cualquiera, pero vinimos, Señor, presentarnos delante de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, Señor, de nuestra voz, de nuestras manos alzadas. Tú eres digno de nuestros corazones rendidos a ti. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es fiel. Amén. Glória a Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. Sean todos muy bienvenidos a la casa. Amén. Es um honor, um privilégio poder, uma vez mais, estar juntos acá para poder celebrar o Senhor, para poder exponer-nos a sua palavra. Amém. Estou seguro de que neste dia Deus ha reservado coisas extraordinárias para nossas vidas e não saldremos desse lugar de la mesma forma como hemos ingressado. Amém. Você ha tomado a melhor decisão de sua vida neste dia de vir a casa. Amém. De estar acá. E Deus, Ele não vai desperdiciar esta oportunidade, amém? Porque cada vez, queridos, que nós outros nos exponemos à palavra de Deus, estamos haciendo delante del mesmo Deus, porque Ele e sua palavra são uma sola persona, amém? Glória a Deus por isso. Hoje eu estou muito animado, muito contente de poder estar com vocês acá, amém? Glória a Deus por isso. Antes de seguir, de entrar na palavra, eu queria conhecer e reconhecer se há alguém que nos visita hoje por primeira vez. É sua primeira vez acá em la igreja. Levante sua mão, que bueno, temos muitos visitantes. Aleluia. Por favor, ponga-se de pé em seu lugar, queremos conhecê-los. Isso, um aplauso aí bem caloroso. Sejam muito bem-vindos, muitas graças por estar. Pode sentar. Que bueno que vocês estão acá, porque hoje temos um reestreno. Durante toda a pandemia não pudimos fazer, mas hoje, justamente por vocês, volveremos a fazer nossa sala VIP. Amém? É um lugar reservado que temos acá nomás. Vamos tomar um cafecito, comer umas medialunas. É uma maneira muito sencilla de que nós outros, como igreja, temos para dar-lhes a bem-vinda. Assim que depois do culto, muito rapidito, los volveremos a invitar a que passem a conhecer nossa sala VIP, tá bem? Glória a Deus por isso. Agora, quisiera saber se há algum jovem acá nesse lugar. Sábado, próximo sábado, às 15 horas, aí por detrás do planetário, ustedes vão a passar requete bueno, amém? Vai ter uma programação especial com nossos jóvenes el próximo sábado aí por detrás do planetário às 15 horas, amém? Vai ser um dia hermoso, espetacular, amém? Lleven algo para compartilhar, amém? Para tomar, para umas gachetas, um sanduíche, só que se lhe ocorra, amém? Que venga a inspiração de Masterchef para sua vida, amém? Vaya allá e tendremos um momento precioso de comunhão, amém? Então, aproveite estes espaços, queridos, que estamos promovendo para que pueda conhecer outras pessoas, interactuar, amém? E desfrutar de uma tarde hermosa em la presença de Deus, amém? Glória a Deus. Agora, quantos sabem que a palavra de Deus diz que temos que entristecer-nos, não chorar com os que choram, pero também alegrar-nos com os que se alegram, amém? Os domingos passados eu me olvidei de fazer isto, mas eu não quero perder essa oportunidade. Tenho uma esposa que é ajuda idônea, amém? E me disse, amor, não te olvidaste de si. E bueno, hoje eu não puedo olvidar-me de isto, amém? Nossa irmã Letícia entrou na fase final de sua carreira acá, amém? Foi aprovada. Siquelete, por favor, ponga-se de pé. Vamos dar um aplauso, amém? Glória a Deus. Queremos celebrar contigo, amém? Glória a Deus por isto. Lo bueno de ter muitos médicos na igreja é que se eu necessito, você me atenda, amém? Você não me baixa com sua secretária nem nada, atende-me. Glória a Deus por isto, amém? Outra notícia boa, maravilhosa que temos é que nossa família pastoral que está em Rosário, amém?
En el dia de Axé, na noite de Axé, se agrandou a família, chegou Lourenço, amém? E nós outros nos alegramos por esta vitória, amém? Nasceu cheio de saúde, cheio de vida, amém? E celebramos com nossos pastores Zito e Ju, não sei se estão mirando ou se lo vão a mirar, nos alegramos muitíssimo com esta boa notícia, amém? Glória a Deus. Chegou o grande momento por lo qual eu estive esperando toda a semana, amém? Estar junto com vocês para escutar a palavra de Deus. Assim que, quantos trajeron suas Bíblias? Levanta-la comigo, amém? Se não trajiste, ponga a mão em seu coração, os versículos vão aparecer nas pantallas e vamos fazer esta boa confissão, amém? Preparando a terra de nosso coração para esta semeadura que vai venir de parte de Deus a nossas vidas hoje, amém? Diga bem forte, diga: esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga: eu sou o que já disse que sou, eu tenho o que já disse que tenho e eu puedo o que já disse que puedo. Diga hoje mesmo, Deus hablará comigo e eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Aleluia. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E eu quero tomar desde aí, em el qual estivemos trabalhando durante todo o culto do domingo passado, e para os próximos cultos, eu já se los he dicho, estaremos falando a respeito de los últimos tiempos, ou os tempos finais, amém? Vamos a preparar-nos, vamos a saber o que a palavra de Deus tem para trazer-nos instrução, luz sobre este momento que nos toca a nós outros, amém? Jesus, ele repreendeu, ou ele rechazou uma conduta de las autoridades judías, religiosas da época, pero não somente às autoridades, sino a toda uma multitud que era capaz de mirar ao cielo e ver se o dia ia a chover ou não, se estaria bueno ou não. E eles logravam mirar para os tempos, não, para a natureza, para o cielo, e logravam discernir que dia ia a ser. Pero eles não poderiam discernir os tempos de Deus em que estavam vivendo, amém? Agora, isto não é um problema único e exclusivo de aquela geração. Se nós outros não vivimos os dias de hoje atentos, apercebidos de lo que nos toca, a sociedade que estamos vivendo, os tempos, as señales que estão por todas partes, então vamos estar também caindo no mesmo erro de aquela geração, amém? Pero Deus te trajo acá neste dia para que você e eu salgamos mais conscientes da fase esta que estamos vivendo e como enfrentar e como preparar-nos para passar a viver triunfantemente acá em los últimos dias, amém? Vá comigo aí em Mateus capítulo 24, versículo 3, e quem encontrou, diga: eu tenho ganas de comer um assado. Oh, queridos, a primavera já está cerquita e vamos a poder fazer isto, amém? Fíjate aí, versículo 3, a pergunta que hicieron os discípulos a Jesus em um momento clave de sua vida e seu ministério. A poucos dias de ir à crucifixão, de entregar sua vida por rescate a cada um de nós outros. Os discípulos, então, hablaram com ele, versículo 3, e estando ele sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el fin o la consumación del siglo, ¿cuándo se terminará esta era? E sabe, nós outros vimos el domingo passado que Jesus ele contestou a cada uma destas três perguntas, amém? Pero hoje nós outros vamos a enfocar-nos um pouco mais com o início da contestação de Jesus, a forma como ele arranca contestando estas três perguntas. E está justamente aí, no versículo 4, que eu quero ler com vocês também. Diz assim: Respondiendo Jesus les dijo. Então ele arranca a responder as três perguntas que os discípulos le hicieron. E fíjate qual é a primeira resposta ou a primeira señal que Jesus vai dar a respeito de estas perguntas que os discípulos le estão haciendo. Ele disse assim: Mirad que nadie os engane. Amém? Nadie os engane. A palavra usada para descrever acá
esta pergunta que os discípulos hicieron, ¿qué señal habrá, no, que estamos en esta última etapa, que estamos de la consumación de los siglos? É uma palavra griega muito importante, que é a palavra semeion. E esta palavra, no original del griego, trae el sentido como de placas a lo largo de um caminho que vão señalando em la ruta hasta demonstrar que cada vez está mais cerca del destino final. Eu falava acá de la ciudad de Rosario, temos uma igreja allá, e de las vezes que me ha tocado ir allá e que fui de auto manejando, é interessante quando você vai em qualquer ruta e tem um destino e sabe hacia onde você quer chegar, a lo largo del caminho vas a ver placas demonstrando, por exemplo, Rosario, 300 quilômetros. Aí você caminha um pouco mais, 200 quilômetros. E avança mais 100, 50, não, 30, 15, hasta que chega uma placa que diz bem-vindo a Rosario. Amém? Então, os discípulos estão perguntando a Jesus especificamente quais são as placas que nós vamos a ver a lo largo del caminho nesta era que vão a demonstrar que estamos vivendo os tempos finais desta era de la iglesia acá en la tierra. Y Jesús llama la atención de los discípulos al decirlos, cuando ustedes reconozcan que están viviendo la última fase de la era de la iglesia acá en la tierra, ustedes tienen que enfocarse en una placa que va a demostrar claramente que han llegado a los tiempos finales. Y esta placa está clara acá, él dice, mirad que nadie os engane, amém? Jesus então empieza a falar a respeito de que uma señal de que nós vamos estar nesta era de la igreja vivendo os tempos finais é quando o engano se levante com força a nível global, amém? De forma que lo que em outros tempos, outras gerações, que nem sequer está tão lejano de nós outros, era considerado, queridos, coisas intachables, coisas que nem sequer a sociedade pensaria. Então, quando vocês veem que está em los tempos finais, a causa da operação do engano sobre a terra a nível global, vocês vão a detectar que estão vivendo os últimos dias. E sabe, nós outros hoje estamos com esta placa bem delante de nossos olhos. É interessante, queridos, como não somente acá em la ciudad de Buenos Aires, ou dentro de nosso contexto acá na Argentina, sino que é a nível global. Aonde uno mira na sociedade de uma forma general, en el globo nunca hubo tamanha operação del engano como está havendo agora, amém? Incluso países que tinham uma tradição cristiano-judia, países chamados mais conservadores, eles estão cambiando suas legislações, a maneira de pensar cultural, social de la gente cambiou, amém? Coisas que eu dizia o domingo passado, que quizás em minha infância, não em minha niñez, é completamente diferente o nível de bombardeio que agora os niños, os chiquitos estão tendo. Le comentava domingo passado que houve um país em Europa que aprovou o cambio de sexo de um niño de 4 anos sem a autorização de seus padres. Agora veja que nível de engano a sociedade está vivendo, coisas que antes eram inaceitáveis. Nem estava em la mesa pensar em discutir estas coisas. Amém? Pero agora é normal. Agora aquele que se hace resistência a estos buenos cambios, e vale destacar em comillas, está tachado de retrógrado, está tachado de todo lo que não está aceitável aí na sociedade nos dias atuais. E por que isto está passando? Porque toda a sociedade no nível global está sendo, queridos, atacada por um espírito ou uma influência del engano. E isto não é solamente em um lugar específico, é todo o globo, toda a faz da terra. E Jesus dijo, quando vocês veem o engano a nível global, vocês verão a placa, sejam bem-vindos a los tiempos finales de la era que vocês estão vivendo. Alguém diga amém? Então, temos que situar-nos, ubicar-nos em los tiempos que estamos vivendo. E isso já foi profetizado por el profeta Isaías. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, por favor, ponga já.
Isaías vio lo que iba a pasar en los tiempos finales de esta era que estaríamos viviendo. Isaías 5:20 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay una inversão completa de valores, coisas que antes estavam comprovadamente como algo que era malo, agora foi chamado de bueno. Amém? E há uma incidência ou uma influência que vem, queridos, em todos os aspectos do governo, da sociedade, da cultura, dos deportes. Amém? Há toda uma inversão de valores de algo que a palavra de Deus define como sendo bueno e malo. Em nossas vidas, queridos, a máxima autoridade que deve regir nossa conduta, nossa forma de pensamento, nossas eleições, deve ser a palavra de Deus. Amém? ¿Por quê? Porque Deus não cambia. O mesmo Deus que ha inspirado sua palavra, el momento em que esta foi escrita, sigue sendo o mesmo Deus. Pero lo que ha cambiado é esta sociedade. Amém? É a gente que vivirá em los tiempos finales, que está debaixo da incidência de um espírito de engano. Amém? Agora, não somente Jesus foi quem falou sobre esta señal, marcando os tempos finais da incidência, da operação del engano. Nós vamos a ver, por exemplo, também o apóstolo Pablo haciéndolo, o apóstolo Pedro hablando especificamente a respeito de esta señal del engano operando em la sociedade em los tempos finales. E eu quero mostrar a vocês isto. Vá comigo em 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Oh, aleluia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente. Fíjense acá nesta palavra, claramente, amém? Porque essa é a palavra grega retos, que hace referência a alguma coisa que é dicha expressamente, de maneira inconfundível, ou em términos inegáveis. Ou seja, o que o Espírito vai arrancar, dizer-nos a nós outros acá, não vai quedar margem a nenhuma dúvida. É como se o Espírito estivesse, queridos, tomando-nos por el cuello e dizendo: fíjate, ustedes necessitam saber claramente, sem lugar a dúvida, amém? Lo que estou por hablar a ustedes não les permitirá interpretar de nenhuma outra maneira. Eu estou dizendo claramente, de uma maneira que ustedes não quedarão confundidos, que ustedes não poderão negar lo que estou para dizer, que era lo que o Espírito estava dizendo claramente. Que em los postreros tiempos, diga comigo, postreros tiempos, ou últimos dias, amém? Que iba a passar? Alguns apostatarão de la fé. Glória a Deus que não são todos, amém? Pero está falando acá que alguns apostatarão de la fé, escuchando, fíjate, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Fíjate algo muito importante. Nós hemos decidido, queridos, que todos os últimos domingos de cada um dos meses, hasta diciembre, estaremos dedicados a ensinar a la igreja a respeito de nossos valores. Amém? Coisas que nos identificam de nosso ADN, amém? Como ministério, como igreja. E hoje precisamente estamos falando a respeito de firmeza doutrinária, amém? É um dos valores que deve existir em la vida de todo hijo e hija de Deus. Você está comigo? Deus nos ha chamado, queridos, para que seamos firmes. Nunca você vai ver na palavra de Deus marquem para alguém que madura sendo débil ou sendo levado por qualquer viento de doutrina, amém? Por qualquer inspiração que venga. Não, Deus te quer firme. Deus te quer constante, amém? Deus te quer inamovível, independente das circunstâncias que passem, independente das olas novas que cheguem, amém? De modismos que venham na igreja, Deus te quer firme. Por quê? Porque nos últimos dias, claramente o Espírito está dizendo que alguns, e glória a Deus que são alguns, mas eu não quero estar dentro destes alguns. Quem são estes alguns? Que apostatarão de la fé,
¿Por qué van a apostatar de la fe? Y vamos a entender qué significa esta palabra, amén. Vamos apostatar, algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora fíjate algo muy importante acá. Es esto lo que va a suceder en los últimos días. E o Espírito está dizendo claramente. Agora, quando hablamos normalmente a respeito de los últimos dias, a palavra en el griego para descrever esto é escatos, de onde sacamos a palavra escatologia, el estudio de los últimos tiempos e de los tiempos finales. Pero precisamente acá en este versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 4, quando o Espírito inspira a Pablo a respeito de lo que iba a passar em los postreros dias, esta palavra acá, postreros, é a palavra grega, os peros. E vocês vão ver, o próximo miércoles arrancamos acá uma série sobre escatologia, vamos ensinar sobre isto, e eu vou estar ensinando sobre cronologia bíblica, amém? Se você quer saber o que vai passar e o que tem passado desde que o mundo é o mundo e hasta que se dê a consumação de los siglos, você não pode perder um solo miércoles. E vamos arrancar falando sobre a cronologia bíblica, amém? Veja, para que você sepa, nós outros estamos agora vivendo o que a palavra de Deus chama los últimos dias. Que é o que a palavra chama los últimos dias? Los últimos dias arrancaram desde Hechos capítulo 2, versículo 1, quando o Espírito Santo vino sobre um grupo de discípulos. E então a gente começou a dizer, estes estão borrachos, estão agora cerca del meio-dia, e havia línguas repartidas, a gente aí cheia do Espírito Santo, falando em línguas. Os que estavam afuera disseram, não, estes estão mamados, estes tomaram uma, estão de chupe, aí algo passou. E aí Pedro se levanta com a ousadia del Espíritu y dijo, muchachos, hermanos, esto no es que nadie acá está borracho. Lo que ustedes están viendo delante de sus ojos es el cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. En los últimos días derramaré de mi espírito sobre toda la carne. Desde este día hasta este momento, nosotros, la iglesia, estamos viviendo lo que la palabra chama de los últimos días. Es la era de la iglesia. Usted va a entender esto miércoles, no se lo pierda por nada. Ahora, dentro de este lapso de los últimos días, que está la palabra griega escatos, donde sacamos escatología, los últimos de los últimos de los últimos días, el final del final de esta era, es descrito por el Espíritu con la palabra husperos. Y es justamente esta palabra que Pablo, inspirado por el Espíritu, está diciendo. En el último tiempo de la iglesia sobre la tierra, van a haber una señal clara. ¿De qué? De que algunos, diga algunos, no son todos, diga gloria a Dios. Algunos apostatarán de la fe por seguir a espíritus engañadores. Recuerda que Jesús habló de la señal que te dará la bienvenida a los tiempos finales de la iglesia. Serán seducidos por espíritus engañadores y doctrinas de demônios. Amém? Agora, que vai passar como uma evidência de aqueles que são seduzidos por espíritos sedutores e por doutrina de demônios. A primeira señal é que eles apostatarão de la fé. Agora, eu quero chamar sua atenção para que essa palavra que foi escrita acá, que diz que alguns apostatarão de la fé, não habla de deixar la fé em um sentido general. Nós outros, a primeira impressão que temos quando falamos sobre apostatar de la fé é alguém que antes venia à igreja, congregava, estava em uma comunidade, de um dia ao outro, ou de repente, ou por algum fator, ou alguma coisa, deixou de vir à igreja e está desviado, como se diz, não? Se apartou, apostatou de la fé. Não, não é esta a descrição bíblica de lo que ocorre com estas pessoas. Esta palavra, queridos, apostatar de la fé, está falando de um artículo definido, la fé, amém? E não habla a respeito de la fé de uma forma general, habla de la fé de uma forma específica. São pessoas que todavia dizem que creem em Deus. Se você se las pergunta, elas não serão capazes de negar ao Senhor Jesucristo. Elas reconhecem que Jesus é o Hijo de Deus, amém, que ha entregado sua vida por amor a nós outros, pero são pessoas que lentamente se foram alejando de la palavra de Deus e de los princípios
básicos de las Escrituras. Son personas que lentamente se fueron alejando de la sana doctrina. O sea, son personas que a causa de estar viviendo en estos últimos tiempos, fueron seducidas por espíritus engañadores, por doutrinas de demônios, e agora, como consequência, estão apostatando de la fé, se estão alejando de la sana doutrina. São pessoas que não têm firmeza doutrinária. São pessoas que uma hora creem acá em algo muito firme, pero de pronto têm uma decepção, de pronto se desanima, e então não é que estas se dizem na hora que são ateus, não? Que se vão a ser um islâmico, um muçulmano. Não, eles todavia dizem que amam a Deus, pero se alejaram de la sana doutrina, se alejaram de la palavra de Deus. E a palavra acá está dizendo que estes não se alejariam de Jesus, pero perderiam o entusiasmo e o placer por la palavra, perderiam o gusto por la doutrina, amém, cristiana, por la sana doutrina. Não é difícil, queridos, encontrar em los dias de hoje, dentro das igrejas por aí, pessoas que não valoram a doutrina. Amém? É fácil de ver e perceber isto. Ponga ou hagamos um evento, uma conferência profética. Então acá vai estar que explota, queridos. De gente que vem porque quer ver o sobrenatural, quer escutar a voz de Deus, amém? Pero haga esta mesma invitação para um seminário doutrinário. E aí você vai ver onde está a prioridade da gente. Alguém diga amém. Sabe, em muitos lugares, o foco que está em la igreja del Senhor hoje é a performance que há em los púlpitos, las luces, el show. E eu não tenho nada contra isso. Temos acá, vocês veem, eu estou predicando cheio de luzes. Uau! Humo, amém? Pero sabe que, queridos? De uma forma muito lenta. O diabo está, ou logrou, intentar convencer a la gente, a atraerlas para um culto de entretenimento. E sabe, queridos, lo que vai manter sua vida firme não é ser entretenido. Lo que vai manter sua vida firme é a palavra de Deus. E isto não se pode negociar. Há gente que está aburrida com a palavra, que le aburre um culto doutrinário, um culto de enseñança, les gusta remolinar aí, não? Rodopear, salir saltando, que as sillas vuelen. Pero, queridos, Jesus, quando ensinava, o poder de Deus estava sobre a vida dele para sanar. Quando a palavra é predicada, é ensinada, é hablada, é Deus hablando nossas vidas. E Deus vai alcançar tu necessidade. Deus vai hasta onde estás. Alguém diga amém nesse lugar? Aleluia. Então, apostatar em el grego significa alejar-se. Agora, não trata necessariamente de tomar uma decisão deliberada. Não, hoje eu vou arrancar apostatar da fé. Hoje eu vou abandonar a fé. Não é isto que esta palavra descreve. Em vez de isto, descreve uma pessoa que passa de uma posição hacia a outra de uma forma muito lenta, que nem sequer se está dando conta de que está cambiando, porque agora está sendo seduzida por uma influência que não é uma influência do Espírito de Deus. É um passo de cada vez, que cada vez mais e mais aleja esta pessoa da palavra. Agora, por que alguém abandonaria a palavra de Deus, apostataria de la fé, ou abandonaria a palavra de Deus de uma forma muito lenta e gradual? Queridos, porque neste tempo que estamos vivendo, há uma operação de espíritos malignos que foram liberados como nunca antes em la história da humanidade, justamente para cumprir a esta função. São espíritos seductores que vão bombardear a terra buscando enganar a la gente, incluso metiendo-se dentro de las iglesias. Não é raro, não é difícil hoje ver pessoas que estão demasiado hambrientas por el sobrenatural de uma forma espetacular, e quando não lo ven, se aburrem. E sabe, isto vem um pouco disfrazado de algo espiritual, porque queremos ver os milagros, queremos ver as coisas sucedendo, e queridos, é bueno ter ação.
Oh, aleluya. Pero su fe no puede estar baseada en una acción. Su fe debe estar baseada en la palabra de Dios. Amén. Porque Dios y su palabra son uno solo. Deus não vai poder construir em tu vida algo grandioso, algo espetacular, se vós e eu não temos a estrutura suficiente para poder suportar quando Deus te empiece a usar. Sabe por quê? Porque se não há estrutura em tu vida e você se levanta um paralítico, cuidado para que não pense que foi a unção que tenés. Como sos tão tocado e usado por Deus? Não, quantos sabem que todo é por Ele, todo é para Ele, amém, aleluia. Quando a gente vem a alabar-te, a gente vem dizer que recontra homem de Deus que sos, tenés que ser listo e rápido para canalizar esta glória, para desviar-se desta glória e dizer, não é só, é Ele. Não é por mim, não foram as horas de oração, não foi o ayuno que hice, não foi que subi ao monte e por isso Deus me usou. Não, é porque Ele tem compaixão da gente, Ele quer alcançar pessoas e tu coração tem que estar livre para sair da escena e deixá-lo brilhar. Você está comigo, queridos? Agora, isto leva tempo, bendecido. Leva tempo construir um bom fundamento. Leva tempo sendo estruturado, Deus ponendo e escavando e levantando colunas, achar. Quando você vê um edifício crescido, você vê a beleza que está por afuera, pero você não leva em conta o trabalho, o esforço, os anos, os recursos e as inversões que estão por debaixo. Você está comigo? Então, se vos agora não estás em evidência, se nadie pode ver o brilho de seu chamado, então quede tranquilo, Deus está levantando colunas fortes dentro de ti. ¿Para quê? Para que Ele te pueda usar nesta geração. Ou você pensa que Deus não quer fazer milagros, ou você pensa que Deus não quer transformar uma cidade e uma nação inteira. Ele lo quer, queridos, pero Ele não vai fazer isso de qualquer forma, porque Ele não vai dividir a glória dele com nadie. Você está comigo? Então, ocupa-te em poder poner fundamento em tu vida, em crescer na palavra de Deus, em que sua satisfação está em encontrar deleite e alegria em la palavra de Deus. Amém? Os que abandonarão, os que apostatarão de la fé, são pessoas que se cansarão de la palavra. Quantas vezes já não escutamos, queridos, glória a Deus que não acá. Em outros lugares por aí, não? Não, esta igreja tem muita palavra. Muita palavra. Parece que nada passa, ojo com esto. Porque é uma señal de que você está sendo seduzido por espíritos enganadores, que vão reemplazar a palavra de Deus para ver acção. Não, queridos, Deus nunca te querrá alejar-te de la palavra. Quanto mais cerca da palavra vós estés, então mais estruturado vas a poder estar para suportar o peso da glória que Deus vai incendiar em tu vida. Você está comigo? Então não é tempo, nestes últimos tempos, de alejar-te desta palavra. Esta palavra te mantuvo fiel e te mantuvo firme, sano, queridos, proveído neste tempo de pandemia. Não foram luzes, não foram show, não foram músicas. Lo que te mantuvo e lo que te trajo hasta acá foi a palavra de Deus. Você está comigo? Aleluia, a palavra deve ser todo para nossas vidas. Eu devo amar esta palavra, porque esta é el ancla de minha alma. É a palavra de Deus que não me vai deixar nem permitir vagar aí por el mar de las emociones, de los sensacionalismo, não? Quando minha alma quer ir-se, é a palavra que la retiene. Quando os vientos golpeiem, que venga contra mim, é a palavra que me mantém firme. Aleluia, você está comigo, queridos? Oh, glória a Deus. Eu quero ler este mesmo versículo que leí e preste bem atenção em la descrição de um maestro extraordinário del griego chamado pastor Rick Renner. E ele descreve este versículo assim, preste atenção. E aqui, o Espírito habla expressamente, em términos inegáveis, em palavras que são absolutamente claras, que en los últimos días
algunos se alejarán lentamente de la enseñanza básica de la Escritura, pensando que esta es aburrida, dando oídos, volviendo sus oídos para outro pensamento, volviendo su mente para outro modo de pensar, considerando uma opção mais, buscando por algo mejor. Ellos, lo que tienen esta conducta, apostatarán de la fe, dando oídos a espíritos seductores e a doutrinas de demônios. Diga, não sou eu. Diga, não sou eu. Aleluia. Amém? Não sou eu. Aleluia. Agora, vá comigo aí em 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Eu te quero mostrar o drama e o desafio desta sociedade e vamos terminar este culto com a solução. Quantos querem a solução? Oh, aleluia. Amém? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice assim: Também debes saber esto. Además de lo que venimos hablando, el Espíritu continúa hablando conmigo y contigo. Además, también debes saber esto. ¿Saber qué? Que en los postreros días. ¿Qué postreros días son estos? Nuestros días. Nuestro tiempo es ahora. Esto no está hablando de un futuro de acá 50 años. No, es ahora. Se quando Pablo falou esto, querido, ele já estava vivendo os últimos tempos. Imagínate nós outros agora. Já estamos vivendo os últimos de los últimos, de los últimos, de los últimos, de los últimos dias da era da igreja acá na terra. E ele está dizendo acá, em los últimos dias vendrão tempos peligrosos. Essa palavra peligrosos, solamente outra referência de esta foi usada no Novo Testamento. Qual foi? Quando Jesus disse a seus discípulos, baixamos ao outro lado. Recuerdan desse momento? Eles entraram em uma barca e Jesus se foi a dormir. E de pronto vino uma tormenta tremenda. Eles pensavam que iam a morrer. Foram a despertar o maestro e disse: Maestro, não te importa que perezcamos? Jesus repreende as olas, repreende os ventos. E quando chega do outro lado, ele se encontra com um cidadão ilustre de aquela cidade. Quem era? Era Messi, Maradona de aquele entonces? Não, queridos. Eram 12 endemoniados gadarenos. Os cidadãos ilustres de uma cidade eram 12 endemoniados. A presença de aqueles endemoniados hacía com que a ruta de aquela cidade fuera considerada peligrosa. É a mesma palavra que Pablo está sendo usado acá. O Espírito nos está dizendo que nos postreros dias vendrão tempos peligrosos. E usted e eu necessitamos saber disto. Pero como, que característica vamos encontrar en estos tempos peligrosos? Versículo 2 hasta el versículo 9 vai dar uma lista de 18 características que vamos encontrar de estos últimos tempos en el corazón, la conducta de las personas. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nunca se vio en la faz de la historia una generación de las selfies como estamos viviendo. Você pensa que isto é uma coincidência? Não, queridos, é uma señal de los últimos tempos. La gente se amará a si mismo. Não estou dizendo que é pecado sacar-se uma selfie. Eu me saco. Pero estou falando de um nível global, onde a gente, para pensar em si mesmo, não terá nenhum problema de passar por cima de quem queira, para satisfazer-se ou para estar em uma posição que vá suplir suas necessidades. Vão a romper amistades, vão a romper pactos. ¿Por quê? Porque são amadores de si mesmo. Quando tenha que elegir se eles perderão a cabeça ou vós, aunque eles estejam equivocados, sabe o que eles vão fazer? Vão a elegir a si mesmos. Valores ni contarão mais, porque é uma característica desta geração. E vamos ver isto suceder cada vez mais. ¿Por quê? Porque são tempos peligrosos. E há um montão destas características. Versículo 13, fíjate aí. Pero los malos hombres, los engañadores, ven outra vez el énfasis en el engaño en estos últimos tiempos. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una característica de estos tiempos finales. El engaño, amén, operando de uma forma extraordinária. Agora eu te quero dizer algo. Em 2 de Pedro, abra comigo rapidito achar. 2 de Pedro, versículo 1, del capítulo 2, dice assim: pero hubo também falsos profetas entre el pueblo,
Pedro hablando de un tiempo en el pasado en la nación de Israel, donde ellos convivieron con falsos profetas. Pero ahora el Espíritu está apuntando el dedo para los señales de este tiempo que estamos viviendo, diciendo, de la misma forma, como en el pasado hubo falsos profetas, ahora, fíjate, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces el Espíritu por medio de Pedro está diciendo, antiguamente, el pueblo de Israel vivió con falsos profetas, pero habrá falsos maestros. ¿Cuándo habrá falsos maestros? En nuestro tiempo, en nuestra generación. Queridos, no está hablando de cualquier maestro. Está hablando de personas que tienen una elocuencia, que tienen una didáctica, que tienen una forma de enredar por medio de sus palabras, que conducirán personas al error. Amém? Nós outros vemos desde os púlpitos, desde as plataformas, desde Instagram, de Facebook, quantos falsos maestros. Pessoas que estão ministrando, não somente para pessoas a las quais eles estão comprometidos, em uma igreja local, que tem que rendir conta da vida de toda sua membresía. Não, há hoje predicadores de multitudes, que estão dizendo o que les convenga. E a palavra diz que nos últimos dias haverá pessoas com comenzão de ouvir que vão a buscar falsos maestros. ¿Para quê? Para suplir suas próprias necessidades. Você, queridos, pode buscar em internet hoje o que a você le guste. Vas a encontrar quem vai predicar que ter sexo fora do casamento ou antes do casamento, todo bem, não passa nada, total, Deus te ama. Se você um dia vai a casar, então, para adelante. Pero quantos sabem que isso não é bíblico? Que o sexo legal e bendecido é dentro do matrimônio? Pero este é outro tema. Pero você vai buscar hoje, e se lo quer, vas a encontrar pessoas que vão dizer, não há problema de esto. Lo que importa é o amor. Quantas vezes hoje, queridos, nesta geração, desde os púlpitos e as plataformas, já não há confronto. Porque não, Deus te ama. Sí que Ele te ama, pero el amor corrige. El amor dice la verdad. Você está comigo? A causa do amor, eu não posso passar a mão por cima e dizer, todo bem, total, é para o Senhor. Não, com este entendimento vas ao inferno, minha irmã. Já não se predica tanto sobre juízo, sobre inferno, e é uma realidade. Está acá nesta palavra. A mesma palavra que te disse, queridos, Ele, Senhor, és meu pastor e nada me faltará, disse aquele que é puro, purifique-se mais. Alguém diga amém. Agora veja, o Espírito Santo está falando claramente, sem dar nenhum lugar a dúvida, a respeito de lo que vai passar nos últimos dias da igreja na terra. Com que propósito? Porque Ele está dizendo-nos que estes tempos que estamos vivendo são tempos peligrosos. Será que o Espírito Santo quer infundir medo em nós outros? Será que o Espírito Santo quer que nos arrinconemos, que nos cerremos em las quatro portas da igreja para que não seamos contaminados com os tempos peligrosos que há aí afuera? Não, queridos, Deus não te ha dado espírito de medo, pero disse que Ele nos ha dado espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, lo que Deus tiene puesto em tu vida é capacitar-te, é ungir-te, é preparar-te justamente para viver em estes últimos tempos. Sabe, queridos, você e eu somos ungidos, preparados por Deus para enfrentar estes tempos peligrosos. Somos esta geração. Veja, não nascimos no tempo de nosso tatarabuelo, não. Nascimos nesta geração em los anos 1900 e algo, alguns acá depois del 2000. ¿Por quê? Porque Deus esperava que você e eu nos levantáramos para que fuéramos a voz dele nesta geração, para dizer, vale a pena servir a Deus, vale a pena ter uma família, vale a pena, queridos, ter uma vida consagrada, vale a pena. Somos nós outros. Oh, aleluia, nunca vai ser tão exigido de uma geração ser firme em lo que crê como nós outros. Porque se você não se para firme em lo que você crê, você será levado. Se você vai querer agradar a um, agradar a outro, te vão a levar.
Você está comigo? É tempo de dizer não. Não é assim, não, eu tenho uma outra opinião. E minha opinião também deve ser considerada, porque aí por aí afuera está esta ideologia de que há que preservar as minorias, e tudo bem, há direitos, e nós não vamos a discutir isto. Pero sabe que, queridos, em nome de manter-se bem no ambiente onde estás, você se recua, você te quedas tímido e não emites uma opinião. Que tipo de cristianos somos nós outros? Que queremos estar bem com todos? Não, você tem que importar se está bem com ele. É com tu Padre. Você está comigo? Nós outros vamos amar e vamos a respeitar a todo el mundo, pero para um pouco. Sabemos a quem servimos. Sabemos que temos uma convicção. Você está comigo? Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para que nós outros estemos preparados. Agora, qual é a solução para enfrentar estes tempos peligrosos que estamos vivendo hoje em dia? A resposta está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Oh, aleluia. Quem encontrou, diga: Deus é bueno. Disse assim, 1 Timóteo 4, versículo 6. Se esto enseñas a los hermanos, serás um bom ministro de Jesucristo, nutrido com as palavras de la fé e de la buena doctrina que has seguido. Eu quero chamar sua atenção a esta palavra enseñas. Si esto, no, esta versão não é la buena, Reina Valera CI 1960, esta não, la Reina Valera 1960, porque acá, si esto propusieres, dá ele sentido de que é uma opção, pero en el original de la palavra del grego, não está dizendo que é uma opção que você proponga ou não. Pablo está sendo por el Espírito enfático acá, dizendo, si esto enseñas. La palavra grega usada para enseñas é upotiteme, que é a união de duas palavras gregas. Uma é upo, que é poner por debaixo. E titeme significa colocar ou poner um bom fundamento, ou estabelecer um bom fundamento. Então, unindo estas duas palavras, significa que se você põe por debaixo, ou estabelece por debaixo de los hermanos um bom fundamento, serás um bom ministro de Cristo. Pablo, temos que entender, Pablo está falando acá com um pastor, um jovem pastor, Timoteo. E Timoteo, queridos, ele estava vivendo um tempo impressionante de crescimento em sua igreja, em seu ministério. Em 1 Timoteo, a igreja de Timoteo crescia, desarrollava. Os estudiosos falam que era a igreja mais grande da antiguidade. Chegava a ter cerca de 60.000 membros. Você sabe que é uma igreja como esta na antiguidade? A cargo de um pibe, um jovem pastor. É por isso que Pablo dijo, não permita que nadie menosprecie sua juventude. Ser um exemplo a los fieles en el trato, en la palavra, en el amor, en la pureza. Pablo está falando a seu filho em la fé. Timoteo, se você vai ver as características de ele, Pablo dizia, não encontra nadie que seja como ele, verdadeiro hijo. Eu puedo cerrar mis ojos e quando eu envio a um lugar, puedo olvidar-me, ele hablará não por si mesmo, não buscando seus próprios interesses, pero buscará o interesse que é de Cristo. E foi por isso que Pablo habla com Timoteo, Timoteo, eu necessito de ti nesta igreja de Éfeso. Vós sos a pessoa elegida, a pessoa mais indicada para estar achá, porque ele tinha uma relação de paternidade. Quando ele falava e ele retava Timoteo, Timoteo não fazia birra, não fazia cara feia, por que me está retando? Não, ele entendia, é meu papá que me está falando, que era o melhor para minha vida. Ele se abria à correção, à inspiração. Pero quando Pablo escreve a Timoteo em 2 de Timoteo, Rick Renner disse que ele estava agora enfrentando a pior fase de seu ministério. Só se passaram 3 anos. Nerón estava em Roma perseguindo a los cristianos, queimando los cristianos em praça pública.
Gran persecución había y de una iglesia que estaba creciendo. Ahora en 2 Timoteo la iglesia estaba descendiendo a causa de la persecución. Y Pablo estaba diciendo, mira, por el Espíritu estaba diciendo, vendrán tiempos peligrosos. Y sabe, el Espíritu no solamente estaba diciendo los tiempos de Timoteo, pero el Espíritu estaba apuntando los dedos para los años 2020, 2021, esta década que estamos diciendo, y diciendo, ustedes prepárense, porque ustedes son esta generación que van a enfrentar estos tiempos peligrosos. Pero ¿qué hacer para enfrentar estos tiempos? Pablo dice por el Espíritu a Timoteo, Timoteo, si enseñas esto, si pones un buen fundamento, si hace con que los hermanos, la iglesia, tenga firmeza doutrinária, entonces Timoteo, usted será un buen ministro de Jesucristo. Queridos, desde el día que yo entré acá en esta nación, el día 11 de enero del año 2011, con mi esposa cuando bajamos de aquel avión, nosotros hicimos, queridos, una oración al Señor. E as palavras que eu dije ao Senhor foi: Senhor, eu não vim acá a construir meu reino, eu vim acá, Senhor, a estabelecer tu vontade para minha vida. E sabe, queridos, eu vou a ter e vou a ver isto acá, uma geração de miles e miles de argentinos e de extranjeros, rendidos em amor, em paixão, em devoção, em entrega a la palavra de Deus. Eu não venho acá, queridos, para falar minha própria opinião, para contar chistes, para contar historietas a vocês, não. Eu venho acá para estabelecer um pueblo, para poner um bom fundamento em uma nação, em sua vida, em seu chamado, em seu ministério. E sabe, a mim não me importa se a gente diga, este pastor habla muitos versículos, ele habla demasiado a Bíblia. Sabe o que estou fazendo? Poniendo um fundamento em tu vida, porque eu sei o que Deus me ha chamado para ser acá. Há profetas neste lugar, há evangelistas acá, há pastores, maestros, há apóstolos que estão acá, e a responsabilidade que está em mim é apresentar-me um dia delante de aquele que me chamou, e ele vai dizer: Leo, que foi o que hiciste com o povo que te confiei? Sabe o que eu quero dizer ao Senhor? Senhor, eu segui o conselho de Timoteo, que Timoteo recebeu de Pablo. Pablo disse por tu Espírito: Leo, se enseñas esto, se lleva a tu pueblo a ter firmeza doutrinária, se lleva a tu pueblo a estar apaixonado, enamorado, não por luces, não por um show, não por um espetáculo, pero se tu pueblo, tus jóvenes, tus ancianos, tus niños estão enamorados de mi palavra, Leo, serás um bom ministro de Cristo. ¿Sabe qué, queridos? Lo que te mantendrá firme en el día de la angustia, en el día de la tribulación, es esta palabra. Fue esta palabra que me sacó de un pozo. Foi esta palavra que me deu esperança. Foi esta palavra que todos os dias, quando eu tenho ganas de desistir, é esta que se levanta dentro mío dizendo: não pare, não retroceda, siga adelante. Minha alma não se agrada com aqueles que retrocedem. Vá, meu hijo, eu estou contigo los 365 dias da semana. Já acreditam mais dias aí? Todos os dias de sua vida, eu estou contigo, não te desampararei, não te deixarei. Oh, aleluia, queridos, você deve entender que você não foi chamado para rendir-se a suas emoções, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem te disse: um dia, mira como te hablaram, como te reconheceram, como te querem, pero se el outro dia nadie te mira, você se detona. Não, o que te mantém firme é a palavra. E sabe, queridos, nós outros não vamos ser esta geração que vai poner a palavra de um lado, porque estamos tão sedientos por coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque o próprio Satanás, ele se traspassa de ángel de luz para enganar a alguns. Pero se tu tienes a palavra, quando ele venga com sugerências, com coisas para ti, há bom fundamento. Há bom fundamento. Por esto, escucha hoy, Iglesia Verbo de Vida. Se aceptas que o Espírito ponga debaixo de ti bom fundamento, vas a ver o grande edifício que Deus vai fazer em tu vida. Porque cada de nós outros, cada de nós outros que estamos acá, temos chamado, temos propósito, temos uma identidade em Cristo.
E porque alguns crescem, brilham e desarrollam o potencial que Deus tem para suas vidas. E outros não, o tempo passa e parece que retrocede. ¿Sabe qual é a causa? É o cuidado, a atenção e a valoração que das quando o Espírito quer poner bom fundamento em tu vida. Se lo permites, Deus te hará crescer. Nada vas a impedir o plano e o propósito que Deus tem para tu vida. Por esto, se esto haces, se esto enseñas, o propósito e a maneira como você vai vencer e vai triunfar em estes tempos peligrosos, dependerá da qualidade, da firmeza doutrinária que está dentro de tu coração. Você está comigo? Nós outros vamos ver coisas extraordinárias nesse lugar, milagros, sanidades. Vamos echar fora demônios. Estas coisas vão começar a ocorrer acá neste lugar, e aonde quer que nós outros baixamos. Pero não seremos impressionados por estas coisas. Seremos impressionados por ver vidas que estavam completamente desestruturadas, tomando posições de qualidade, decidindo parar ser firme na palavra, e o Espírito Santo cooperando na vida destas pessoas, e estas crescendo como nunca antes. Sabe, eu estou aqui e parece que, mientras eu hablo, é como há imã de minha vida para tu vida. Não te conosco, não sei seu nome, não sei de onde viene, nem para onde vas, não sei nada da história de sua vida. Pero algo eu te quero dizer: Deus, Ele tem planos de paz para tu vida. E não é de la nada que você está sendo atraído por el Espírito de Deus para ir em lugares mais profundos em Ele. E sabe, Deus está dizendo que Ele contempla o desejo de seu coração, Ele sabe quais são suas necessidades, e para o propósito que Ele tem para tu vida, Ele está listo para arrancar algo novo. Por lo tanto, ábrate ao Espírito que quer poner fundamento firme e sólido sobre tu vida, por lo que Deus quer fazer em ti e por meio de tu família, vai impactar o lugar onde estás, a gente que te cerca. Deus vai fazer uma revolução se tu te abres a lo que Ele tem para ser em tu vida. Oh, aleluia! Graças, Espírito Santo, por tu presença neste lugar, por pueblo que está sendo levado à la madurez. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que cada um de vocês cierrem seus olhos por momentito. Já vou terminar este culto. Pero eu não quero sair de acá sem dar-te a ti a oportunidade de tomar a decisão mais importante da história de sua vida. Você sabe que de cada palavra que salga de nossas bocas, antes mesmo de que emitamos sonido, Deus já las conoce. Deus conoce tu vida quando tu eras uma substância todavia informe dentro do vientre de sua madre, e Ele já te havia elegido. Ele já tinha propósito para ti, e hoje Ele te trajo a este lugar. Quizás haya respondido a uma invitação de alguém, pero de hecho você respondeu a uma invitação do próprio Deus, que queria sembrar palavras em tu coração, por meio de las quais serás salvo tu e tu casa. Assim que aí onde estás, te quero fazer uma pergunta com todos os olhos cerrados. Se hoje fuera o último dia de sua vida aqui nesta terra, ¿tienes ideia, tienes convicção, seguridade de seu futuro? Ou quizás sua resposta seja: ojalá que vaya ao cielo, pero não estou seguro. É exatamente por isto que eu estou aqui, hablando-te que você hoje tem em suas mãos o poder de tomar a decisão mais importante da história de sua vida. Que decisão é esta? É crer em tu coração que Jesus Cristo ama tu vida, morreu em tu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. E se você crê nisto, a única coisa que te falta é confessá-lo com tu boca que Ele é o Salvador e Senhor de tu vida. Por lo tanto, com todos os olhos cerrados, aí onde estás, se necessita reconhecer a Jesus Cristo e obter certeza e segurança dentro de tu coração sobre sua vida eterna e sobre sua salvação, agora mesmo, simplesmente, levante uma de suas mãos. E esta mão levantada estará dizendo: eu quero reconhecer a Jesus Cristo, que seja Senhor e Salvador de minha vida. Há alguém acá? Tenha Ele coragem. Isso, queridos, graças. Deixa eu ver o sua mano. Muitas graças. Pode bajar. Há alguém mais
que necesita tomar esta decisão de entregar sua vida e seu coração ao Senhor Jesucristo. Há alguém mais acá? Glória a Deus por isso. Deus é bueno. Querido, vos que levantaste a mão, vem acá, eu quero solamente orar por ti. Vem acá. Alguém se alegra com ele? Esta é a decisão mais importante de sua vida. Eu não posso fazê-la em seu lugar, mas estou acá simplesmente para ajudar-te a fazer isto. A Bíblia diz que é com nosso coração que creemos, mas com a boca confessamos para a salvação. Eu vou orar contigo e quero pedir-te que repita estas palavras com todo o seu coração. ¿Podes hacerlo? Levante suas manos e diga-se comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador de minha vida. Me arrependo de mis pecados e te entrego mi coração a ti. A partir de hoje, sou tuyo. Mi vida é tuya. Mis decisões são tuyas e mi futuro é tuyo. Te dou graças por la salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Há alguém que pode fazer fiesta acá? Eu te felicito. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Há alguém que, assim como ele, já tomou essa decisão por entregar sua vida ao Senhor Jesucristo, pero nunca antes foi bautizado em el Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, de receber revestimento de poder. E você lo quer fazer isso nessa noite. Queremos orar por tu vida. Há alguém acá que deseja hacerlo? Levante sua mão. Estaremos orando por ti. Há alguém? Glória a Deus. Vem acá. Hoje é dia, queridos, que vai quedar gravado e marcado em la história da vida dele. É seu irmão? Oh. Oh, Deus. Graças, Senhor. Graças. Levante suas manos. Eu vou orar por ti. E depois eu mesmo, achar atrás, vou impor minhas manos sobre tu vida. E saldrás deste lugar cheio do Espírito Santo. Senhor, te dou graças, porque veio hambre e sede em coração que quer mais de ti, Senhor. E tu palavra diz, Senhor, que o Senhor não negará o Espírito Santo a aqueles que lo pedirem. Em nome de Jesus, eu declaro livre para ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, sendo cheio por el poder de Deus, em nome de Jesus. Estenda suas manos, igreja, para cá. Cheio do poder de Deus. Graças, Senhor. Continue, está mais forte. Ele já foi bautizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Já foi cheio. Depois eu vou falar contigo, tá bem? Oh, aleluia. Há alguém nesse lugar com algum síntoma, com alguma doença ou com alguma enfermidade e você quer que nós outros oremos por ti? Levante sua mão aí onde estás e vamos orar por ti. Há alguém? Glória a Deus. Todos sanos. Deus é bueno e maravilhoso. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Amém, queridos? Quem dijo que culto de doutrina não tem poder de Deus? Oh, aleluia, amém. Glória a Deus. Estão listos para a semana mais extraordinária de tu vida? De liberações proféticas dele, Senhor, sobre ti, de portas abertas, de conexões divinas. Padre, nós outros te damos graças por uma semana extraordinária, cheia de tu fluir, cheia de tu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Antes de terminar este culto, todos nuestros visitantes de primeira vez, recuerda que eu falei com vocês, chegou a maneira ou a hora que queremos honrá-los por estar com nós outros acá em um domingo tão especial, em um dia tão hermoso de primavera casi, não? E vocês eligiram passar com nós outros, pá, não podemos deixá-los ir-se sem que podamos honrar a vida de vocês, amém? Vou pedir que por favor, póngase de pé. E acá, ó, meu irmão allá Didier los vai receber. Pode sair desses lugares, levar suas pertenências e eles te vão a receber allá. Vamos dar um aplauso a nossos visitantes, amém? Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón, disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción, ven y gózate con el rey, la vida tiene color, tiene color. Oh yes! Oh, eu estou tão oxidado que não saiu, amém? Pero glória a Deus, próximo domingo nós outros vamos ter el oh yes extraordinário, amém? Eu quero invitar a vocês, queridos, eu percebo em meu coração mesmo a importância disto que estamos ensinando, que estamos hablando. Então, não te lo pierdas. Miércoles acá, os miércoles vamos trazer uma construção para ir cada vez mais profundo, amém? Então, venga, vai ser extraordinário, invita a alguém e nós outros teremos um mês de setembro, amém? Vamos a receber a primavera com todo, amém? Então, te espero acá, miércoles a las 20. Misericórdia. Ok. E não tendremos a transmissão em vivo de los miércoles, tá bem? Vamos a passar em outro momento, pero vai ser em vivo acá. Então, venga acá para disfrutar de esto. Amém? Glória a Deus. Vamos ponernos de pé. Aleluia. Eu vou estar na porta para saludar a vocês. Recuerden que nós outros temos que fazer a desconcentração. Fale alto, amor, que eu não te ouço. Sim, claro. Então, se vou estar achar, viste que eu na escola era terrível para colar assim, não entendia nada, amém? Terrível para ler os lábios. Soy uma bendição, amém? Então, glória a Deus. Hoje é o cumple de nossa hija, nós outros estamos muito contentes, amém? Vocês todos la vieram crescer. Hicimos uma pequena a comemoração para este nos bosques. Tivemos um grande trabalho, tivemos que invitar solamente os padres com filhos e pessoas bem cercanas da diretiva e bem cercanas a este, pero se fuera depender de este invitaria toda a igreja. Eu tive que dizer, Ana, por el amor de Deus, parar um pouco, amém? Pero o coração de este é reconhecer a vocês como família. E por isso que nos deu este trabalho. Diz, papá, a lista era interminável, pero glória a Deus por isso. Celebramos ao Senhor por la vida de nossa hijita. Amém? Vou estar na porta, quero saludar-te, quero dar aí uma pinha de avivamento para uma semana extraordinária. Amém? Bendiciones a todos. Descansem na graça e na paz do Senhor, guardados, protegidos, em el nombre de Jesus. Amém.